Você já se sentiu preso num ciclo de contas, dívidas e sensação de escassez mesmo se esforçando todos os dias? Parece que, por mais que tente, o dinheiro entra e some como água por entre os dedos. E se eu te dissesse que talvez o problema não esteja no seu trabalho, nem na sua capacidade, mas sim na sua energia? Pode soar estranho num primeiro momento, mas milhares de pessoas ao redor do mundo vêm despertando para um segredo milenar: o poder oculto das folhas de louro. Sim, aquele mesmo temperinho que está esquecido no fundo da gaveta da cozinha pode ser a chave para abrir canais de prosperidade, vibração elevada e transformação energética. Neste vídeo, você vai descobrir 3 lugares exatos onde deve esconder folhas de louro e por que o número 3 tem uma força espiritual capaz de desbloquear sua relação com o dinheiro. Isso não é mágica nem superstição. É intenção aplicada com sabedoria, como ensina a tradição budista e várias práticas ancestrais. Preparado? Então respira fundo e vem comigo nessa jornada poderosa rumo à abundância. Muita gente ainda acha que louro só serve para dar sabor ao feijão ou à sopa da vovó. Mas quem mergulha nas tradições espirituais, tanto do Oriente quanto do Ocidente, sabe que essa folha carrega uma energia espiritual poderosa. Em civilizações antigas, como a romana e a grega, o louro era símbolo de vitória e proteção divina, tanto que os vencedores usavam coroas feitas com ele. Já na sabedoria budista, o louro é visto como uma planta que purifica o ambiente e alinha o campo energético da casa e da mente. Não é exagero dizer que o louro funciona como um verdadeiro canal energético. Ele é capaz de absorver vibrações negativas e criar um campo de proteção ao redor da pessoa que o utiliza com intenção clara. Por isso, quando alguém decide usá-lo em rituais simples e conscientes, o resultado não vem só do gesto, mas da conexão entre o físico e o espiritual. Não estamos falando de superstição ou mágica de novela, e sim de sabedoria ancestral, testada ao longo de séculos e presente em várias culturas. Usar o louro com propósito é um convite à transformação. Ele atua como um atalho energético, desbloqueando aquilo que está travado dentro da gente. Muitas vezes, isso se reflete diretamente na prosperidade financeira. É como se o louro dissesse ao universo: estou pronto para receber, com fé e consciência, tudo o que é meu por direito. A partir de agora, vamos explorar juntos como aplicar essa força no dia a dia, começando com o primeiro passo: a energia por trás da abundância. A maioria das pessoas acredita que a falta de dinheiro é sempre culpa de fatores externos: crise, salário baixo, desemprego, azar. Mas e se eu te dissesse que, muitas vezes, o problema está no bloqueio energético interno? Isso mesmo. A forma como lidamos com o dinheiro, as emoções que associamos a ele e até as palavras que usamos no dia a dia criam uma vibração energética. E essa vibração pode atrair abundância ou afastá-la sem que a gente perceba. Não significa que alguém esteja quebrado ou amaldiçoado. Significa que, em algum momento, houve um desalinhamento com a energia da prosperidade. Às vezes é medo, culpa, crenças herdadas dos pais ou traumas financeiros que impedem o fluxo natural da abundância. É aí que entra o louro. Ele não resolve tudo sozinho, claro, mas funciona como um amplificador de intenção. Quando usado corretamente, ajuda a reequilibrar o campo energético, favorecendo a entrada de oportunidades e soluções financeiras inesperadas. Imagine a energia do dinheiro como um rio. Se esse rio está cheio de pedras, galhos e sujeira emocional, a água não flui. Mas quando você limpa o caminho com intenção e consciência, o fluxo volta a correr e com força. Rituais com louro fazem exatamente isso: limpam, alinham, abrem caminhos. Por isso, o segredo não está só na folha em si, mas na forma como você se conecta com ela. E o primeiro passo prático começa em algo que todo mundo carrega no bolso: a carteira. Se a carteira é o lugar onde guardamos nosso dinheiro, por que não a tratar como um verdadeiro altar da prosperidade? Muita gente carrega uma carteira velha, cheia de recibos amassados, cartões vencidos e notas esquecidas. Isso transmite ao universo uma vibração de desordem e escassez. O primeiro passo do ritual é simples, mas poderoso: limpar a carteira, tirar tudo o que não serve mais, e deixá-la organizada como se estivesse se preparando para receber algo valioso. E está mesmo. Depois da limpeza, vem o gesto-chave: colocar 3 folhas de louro secas e bem conservadas dentro da carteira. Não precisa fazer alarde nem anunciar para todo mundo.
Basta guardar as folhas em um compartimento reservado, de preferência junto de uma pequena afirmação escrita à mão, como minha energia está alinhada com a abundância. Pode parecer um detalhe, mas essa combinação de símbolo, intenção e rotina diária cria uma verdadeira âncora energética e isso muda tudo. Toda vez que você abrir sua carteira, mesmo que seja só para pegar o cartão ou olhar o saldo, essa ação se torna um lembrete silencioso de que você está no controle da sua transformação energética. É como se dissesse para o universo: estou pronto para receber. Com o tempo, você começa a perceber pequenas mudanças, oportunidades que surgem, dívidas que se resolvem, portas que antes estavam fechadas. E se uma simples folha de louro dentro da sua carteira pode começar essa mudança, imagine o que mais está por vir. Pouca gente percebe, mas a porta principal da casa é muito mais do que uma entrada física. Ela é também um canal energético por onde entram ou não as vibrações que alimentam o nosso lar. Segundo a sabedoria budista e várias tradições espirituais, a forma como essa área está cuidada reflete diretamente na nossa vida financeira. Portas sujas, enferrujadas ou cercadas de bagunça indicam bloqueios. Já uma porta limpa, clara e com intenções bem definidas se transforma num portal de prosperidade. O ritual aqui é direto, mas precisa ser feito com presença e intenção consciente. Primeiro, limpe bem a porta e o chão ao redor. Varra a entrada com calma, como se estivesse varrendo energias antigas. Depois, prepare um pequeno pacote com 3 folhas de louro secas e um pouco de canela em pó, 2 ingredientes que juntos ativam o campo da abundância e proteção espiritual. Envolva tudo num pedaço de papel ou tecido natural e esconda discretamente atrás de um vaso, debaixo do tapete ou no batente da porta. Antes de encerrar o ritual, fale em voz baixa uma afirmação com fé: aqui entra somente aquilo que eleva a minha vida, traz paz e prosperidade. Simples assim. Não precisa de cerimônia complicada. O importante é que você esteja presente, sentindo o que diz, acreditando na transformação energética que está ativando. Aos poucos, a casa muda de vibração, e quem mora nela também. E como você já deve imaginar, os próximos passos dessa jornada continuam pelo caminho literalmente. Agora chegamos a um ponto curioso, ao mesmo tempo, incrivelmente simbólico: colocar uma folha de louro dentro do sapato direito. Pode parecer estranho à primeira vista, mas pense comigo: todos os dias você caminha, vai ao trabalho, enfrenta desafios, toma decisões. Por que não transformar esse ato cotidiano em um ritual silencioso de avanço com propósito? A cada passo, você reforça que está indo em direção à prosperidade, e não mais andando em círculos de escassez. O sapato direito foi escolhido por representar o lado da ação, da razão e da tomada de decisões. Ao colocar uma folha de louro ali, você não está apenas seguindo uma tradição. Está criando um gesto de intenção: com cada passo que dou, caminho rumo à minha abundância. E se quiser potencializar ainda mais, pode dizer essa frase em voz baixa ou mentalmente ao calçar o sapato. É um segredo só seu, mas que vai te acompanhar durante todo o dia como um aliado espiritual. É claro que a folha deve estar limpa, seca e colocada de maneira confortável, nada de machucar o pé, por favor. Se preferir, pode envolvê-la num pedacinho de tecido fino. O mais importante é manter a consciência ativa. Com o tempo, você vai começar a sentir a diferença: mais foco, mais oportunidades aparecendo, uma sensação de firmeza interna que te impulsiona. Porque quando o corpo se move com intenção energética, até o universo se ajusta para te acompanhar. Nenhum ensinamento espiritual se sustenta apenas na teoria, é na prática que a magia acontece. E foi exatamente isso que Hugo percebeu. Após anos enfrentando dificuldades financeiras e uma sensação constante de que nada dava certo, ele resolveu tentar o ritual da carteira com folhas de louro. Sem grandes expectativas, apenas com fé e consciência. Em menos de um mês, conseguiu quitar uma dívida antiga e foi chamado para uma vaga que nem lembrava de ter se inscrito. Coincidência? Talvez. Mas Hugo chama de transformação energética. Wilson, por sua vez, sempre se sentiu travado na vida profissional. Mesmo tendo talento e experiência, as portas pareciam sempre se fechar. Um amigo o incentivou a fazer o ritual da porta principal, incluindo o louro e a canela. Ele fez o gesto com seriedade, limpou a entrada da casa e mentalizou sua afirmação todos os dias. 2 semanas depois, foi chamado para participar de um projeto internacional, algo que ele sonhava há anos.
E desde então, não passa um dia sem renovar sua intenção espiritual. Esses relatos não são propaganda nem mágica de palco. São exemplos de como pequenas ações, quando feitas com propósito, despertam grandes movimentos no invisível. A energia espiritual responde ao que está em sintonia com o nosso interior. Claro, cada pessoa é única e os resultados variam. Mas o que une todos esses relatos é a mesma chave, a intenção alinhada com a ação consciente. E, como você verá a seguir, até o número de folhas tem um papel fundamental nessa jornada. Você já reparou como o número 3 aparece em tantas tradições espirituais, religiosas e até científicas? Pai, Filho e Espírito Santo. Corpo, mente e espírito. Passado, presente e futuro. O 3 é considerado um número sagrado em diversas culturas porque representa equilíbrio, alinhamento energético e completude. Não é à toa que os rituais com folhas de louro utilizam exatamente 3 unidades, é o número da harmonia entre o mundo material e o espiritual. Quando você coloca 3 folhas de louro na carteira, na porta ou no sapato, está ativando uma trindade simbólica de ação, intenção e conexão. Não é sobre superstição, mas sobre criar um padrão vibracional forte o suficiente para quebrar bloqueios energéticos antigos. Pense nisso como configurar uma senha espiritual. Uma folha representa o desejo, a segunda representa o gesto, e a terceira representa a fé que sustenta tudo. Quando juntas, elas criam um campo energético que atrai abundância e oportunidades reais. E tem mais: o 3 também ajuda a ancorar a prática na rotina. É fácil de lembrar, simples de executar e poderoso o bastante para gerar impacto. Até mesmo quem nunca teve contato com espiritualidade sente algo diferente ao aplicar esse número com propósito. Portanto, se você achava que era só colocar umas folhinhas em qualquer lugar, agora já sabe que há toda uma lógica por trás. Mas claro, nada disso funcionaria sem um ingrediente invisível, e é sobre ele que vamos falar agora. No fim das contas, não é o louro em si que transforma a vida de alguém, é a intenção que você coloca ao usá-lo. Pode parecer simples, até óbvio, mas essa é a parte mais poderosa de todo o processo. Quando uma pessoa decide esconder 3 folhas de louro com um propósito claro, ela está dizendo ao universo: estou pronto para mudar minha realidade. Esse pequeno gesto se torna um portal de comunicação entre o mundo físico e o espiritual, onde a vibração pessoal se alinha com a frequência da abundância. A sabedoria budista ensina que o mundo externo é um reflexo do mundo interno. Ou seja, não adianta aplicar todos os rituais se por dentro você ainda carrega dúvida, ressentimento ou descrença. A verdadeira transformação energética começa no momento em que você acredita que merece uma vida melhor. E o louro é apenas o catalisador, um símbolo que potencializa sua fé, disciplina e foco. Não é o que, mas o como e o porquê que fazem a diferença. Fé e consciência, lembra? Por isso, se você decidiu aplicar os ensinamentos desse vídeo, faça com coração. Não precisa seguir tudo ao pé da letra, nem se prender ao perfeccionismo. A intenção pura, vinda do desejo sincero de sair da escassez e acessar a prosperidade com equilíbrio, já move montanhas. O universo entende linguagem emocional, não formalidade. Então, comece pequeno, mas comece com verdade. E nunca se esqueça: até as maiores riquezas começam com um pensamento alinhado à ação. Chegamos ao final dessa jornada, mas na verdade talvez este seja apenas o começo da sua verdadeira mudança. Agora que você aprendeu onde esconder 3 folhas de louro e entendeu que cada lugar carrega um propósito, proteção, alinhamento e avanço, é hora de olhar para dentro e se perguntar com honestidade: estou pronto para assumir o papel de co-criador da minha realidade financeira? Não se trata de fórmulas mágicas nem de superstição. Trata-se de consciência. De perceber que o mundo ao nosso redor responde àquilo que emitimos. Toda vez que você abre sua carteira e vê as folhas ali, está lembrando que a prosperidade começa no pensamento. Quando cuida da porta da sua casa com carinho e intenção, está dizendo ao universo que sua casa é um templo da abundância. E ao colocar o louro no sapato, você declara que cada passo é um passo com destino e propósito. Mas não adianta só fazer o ritual no automático. Você precisa se envolver. Precisa sentir. Precisa lembrar que, no fundo, o louro é só um reflexo da sua disposição em mudar de dentro para fora. A energia espiritual flui onde há verdade, onde há ação com sentido. E mesmo que os resultados não apareçam de imediato,
Confie, as raízes crescem no invisível antes de romperem a terra. A transformação acontece primeiro em silêncio, depois se revela em forma de oportunidades, soluções e surpresas. Talvez você esteja cansado de lutar, frustrado com os ciclos repetitivos, com a sensação de que o dinheiro escapa, que nada flui. Mas a boa notícia é: isso pode mudar. E começa com um gesto simples e cheio de fé. Começa com 3 folhas de louro, com 3 espaços energéticos ativados e com um coração que decide acreditar de novo. Não subestime o poder do pequeno quando ele é feito com alma. Agora, eu te convido a dar o próximo passo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com quem você ama. Quem sabe, essa mensagem não seja o sinal que alguém estava esperando. Que este conteúdo continue sendo um canal de vibração elevada, levando mais luz, fé, sabedoria e ação para quem realmente está pronto para romper com a pobreza por dentro e por fora. O universo está ouvindo. E ele se move quando você decide se mover com ele.